O novo Código de Ética Médica completa 3 anos neste mês. Os temas que permeiam a ética provocam discussões que muitas vezes fica impossível ter uma conclusão definitiva. Porque os valores da sociedade mudam, assim como a ciência. Temas como a publicidade na medicina, o aborto, a assistência em casos de pacientes terminais. A relação médica com os laboratórios estão sempre na ordem do dia do debate ético na medicina. Inicia amanhã o Fórum de Ética Médica aqui em Florianópolis e nós antecipamos o debate. Boa noite. O tema do Conversas Cruzadas desta noite é este e o programa já está no ar. Você pode interagir aqui conosco, estamos no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br, participe também pelas nossas redes sociais. Hoje nós recebemos o Dr. Vilmar Guerent, que é médico cirurgião, conselheiro do CREMESC, Conselho Regional de Medicina. Também está aqui conosco o médico anestesiologista, Dr. Tanaro Bess, que é vice-presidente do CRM. Recebemos ainda o Dr. Ilmar Correa Neto, que é neurologista, professor de ética médica na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de medicina. E ainda está aqui conosco o secretário jurídico da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Vânio Cardoso Lisboa. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje, nesta noite aqui conosco, no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Brisas do Atlântico, o mais novo empreendimento da RDO. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Cartão Queires, o que você imaginar, dá para levar. Doutor Ilmar, eu gostaria justamente de iniciar com o senhor que estuda este assunto, que leciona este assunto da ética médica, a respeito dos 3 anos, das mudanças do Código de Ética Médica, onde nós tivemos os principais avanços e onde é preciso melhorar, provocar algum tipo de mudança ainda. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acredito que nesses 3 anos a implantação do novo código foi tranquila. A sociedade médica e a sociedade, de uma forma geral, aceitou bem as inovações relacionadas com o novo código. Entre elas, assim, um reforço maior na autonomia do paciente, na escolha dos seus tratamentos. Isso o novo código, assim, primou por isso e eu acho que a sociedade queria isso. Também um rigor maior no controle da relação dos médicos com a indústria farmacêutica. O novo código começa a limitar mais esse tipo de relacionamento. Isso também tem sido implantado, e o código também abordou essas situações do final da vida, que isso é um dos temas do fórum, nesse final de semana. Essa polêmica aí do Paraná. Eu acho que essa polêmica do Paraná é muito, assim, importante, no sentido de se sentir, assim, o quanto os avanços do ponto de vista da ética universal são aceitos ou não aceitos pela nossa população. Algumas coisas que hoje são comuns no mundo anglo-saxão, vamos dizer assim, nós ainda não tivemos oportunidade de discutir direito na população brasileira, Então, às vezes as coisas não são bem entendidas, tanto pelos médicos quanto pela sociedade. Muito bem. Doutor Vilmar, pela experiência do senhor, o que o senhor acredita que é a principal conquista do novo Código de Ética Médica? Boa noite. Boa noite a todos. Esse novo Código de Ética foi feito há 3 anos atrás, e é esse que nós estamos atendendo e seguindo esse código, mas basicamente os artigos, eles diminuíram alguns artigos foram abolidos, principalmente a penalidade e o rigor
em punir os médicos em alguns artigos quando existe um erro, quando existe uma negligência, quando existe assim uma imperícia. Isso ficou mais rígido agora. É um artigo, acho que é o número 1, não é, doutor? Pois é, mas mesmo assim, doutor Vilmar, mesmo assim, é difícil termos ainda uma condenação de um médico ou não? Por exemplo, cassar o diploma de um médico num caso de negligência, de imperícia. Renato Igor, a gente dá isso para os alunos aqui na Federal e a gente sempre diz o seguinte: a penalidade, ela tem cinco itens. Sim. O primeiro se chama a atenção do médico. Uma advertência. Colega, não faz mais isso. Ele é bastante sigiloso. Colega, não faz mais isso, mas eu vou precisar marcar na tua carteira de médico, que fica marcado na carteira. A número 3, não faz mais isso, está marcado na carteira, eu vou publicar no jornal de circulação na tua região. E o número 4 é uma suspensão, e o número 5 é uma cassação, coisa que nós fizemos aqui no Conselho aqui de Santa Catarina. Quantos médicos foram cassados, tiveram diploma cassado aqui em Santa Catarina na história do CRM? Eu posso te dizer em torno de 8 a 10 médicos já, aqui no nosso estado. E esse número, lhe parece... Todos eles são, assim, referenciados por Brasília. Esse número lhe parece razoável? Você veja só, nós estamos hoje que o nosso estado de Santa Catarina com um funcionamento em torno de 15 mil médicos, 13 mil, 14 mil médicos em funcionamento. Pensar que todos são, assim, agressores, não, claro é a minoria, claro. Né? Então, essas cassações são coisas muito graves. Cassações, assim, como aborteiros, né? Médicos aborteiros, sim. Que nós condenamos... Que incorrem em crimes, né? Praticam crimes, né? Previsto no Código Penal, inclusive. Que fazem cirurgias sem nada de conhecimento, como já caçamos alguns médicos nesse sentido, né? Médicos que vendem atestado, vendem receita, são médicos também muito penalizados, assédio sexual muito grave para nós. Então são temas importantes que o médico realmente tem que ser chamado a atenção. Então eu vou polemizar ainda aqui, doutor Tanaro, o seguinte, nesse sentido, 8 médicos, quanto tempo tem o CRM? Existe há quantos anos? O nosso conselho ele foi aberto no ano de 1957. 57. Sim. Então estamos falando aí de 50 anos. Em 50 anos, 8 médicos tiveram diploma cassado. 10 médicos. 50 anos, 10 médicos tiveram diploma cassado. Há corporativismo para proteger os médicos, para evitar a cassação de diploma? Eu estou polemizando aqui, né? É o meu papel. A função do Conselho Regional de Medicina não é essa, não é defender médico, é defender a sociedade da possível má medicina. A má medicina é que é o nosso alvo. O bom médico não tem problema, o Conselho não se preocupa com o bom médico. Ele, inclusive, ele homenageia o bom médico, ele faz uma sessão de homenagem ao bom médico que exerceu, por exemplo, 40 anos de medicina sem ilícito médico, ilícito ético. Esse médico, então, recebe um diploma de mérito dado pelo Conselho Regional de Medicina após a prática desses 40 anos decorridos sem problemas com a ética médica. Deveria ser normal, né? O mau médico, ele tem, então, isso que o doutor conselheiro Guerent nos adiantou já, que ele vai seguir uma graduação de punições, que, em alguns casos, chegue à cassação. Agora, doutor, uma provocação aqui ainda, né? O Brasil é um país engraçado, né? Aqui, a honestidade passa a ser virtude, não obrigação, né? Estou falando de uma forma geral na sociedade, né? O cidadão acha aí uma sacola cheia de dinheiro, devolve, é premiado, recebe uma medalha e tal. E nada mais fez do que a sua obrigação. E isso aí é obrigação, não é virtude, né? Sim, seria o esperado, né? Sim. E nós que vivemos um longo tempo da nossa vida já dentro da atividade conselhal,
nós podemos dizer hoje que o que nos gratifica é saber que a maioria dos médicos, eles fazem uma boa medicina. Agora, sim, o que incomoda o Conselho, o que traz problemas para o Conselho e para a sociedade, é uma minoria, e essa aí geralmente repete os ilícitos e chega a ter apenações que gradativamente vão se agravando até que chegue ao ponto de se encaminhar, porque o Conselho Regional, ele não tem a competência para caçar médico. A competência vai para o Conselho Federal de Medicina e lá sim ele é rejulgado em grau de recurso, e se for o caso, homologa a nossa sugestão. A decisão em primeira instância é aqui, né, no Estado, instância, e depois... Essa cassação é uma situação um pouco diferente das outras, porque na primeira instância a cassação ela é sugerida por uma Câmara de Julgamento. A Câmara de Julgamento é uma Câmara composta por 50% do corpo dos conselheiros. Caso a cassação ocorra numa Câmara, ele vai para uma sessão plenária em grau de recurso, aqui regionalmente. E caso essa sugestão perdure, permaneça, então sim, é de lei, isso aí é obrigação, encaminhar para o Conselho Federal de Medicina para liquidar a situação. Muito bem. Pois não? Eu acho interessante, assim, já faz um tempo que todo o sistema conselhal tem pedido para que nós tivéssemos penas intermediárias entre o D, que são 30 dias de suspensão da atividade, e a pena perpétua, que é a cassação do diploma. Né? É importante, assim, salientar que a justiça brasileira não tem nenhuma pena perpétua. Não existe pena perpétua, né? O sistema conselhal tem uma pena perpétua, que é a cassação definitiva do diploma. Então, ela não pode ser aplicada assim de uma maneira leviana. Agora, assim, todos nós aqui temos pelo menos 15 anos de experiência no Conselho. Pelo menos nos 15 anos que eu estou lá, eu não me lembro de nenhum caso que existisse um clamor por cassação, seja na imprensa, seja na sociedade, né, que isso não tenha acontecido. Então, esse número de 10 pode parecer pequeno de uma forma absoluta, mas quem que precisava ser cassado que não foi? Né? A gente não encontra isso. Então, realmente, assim, existe um certo... Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não tenho os elementos dos autos do processo, enfim, né? Agora eu sei de nomes, a sociedade sabe de nomes, de casos que vieram a público, né? De denúncias, de venda de serviço médico, de procedimento médico em ambiente público, esse tipo de coisa que vieram a público. Sim. Agora, eu não conheço os autos do processo. Que o Conselho puniu e a Justiça Comum não, né? Então, nós tivemos... isso nós podemos, o Conselho puniu várias dessas situações e isso não foi punido pela Justiça Comum. Então, acho que nós estamos tranquilos com relação a esse número de 10. Pelo menos, acho que a população de Santa Catarina pode ficar tranquila com relação a isso. Deixa eu fazer uma intervenção que eu acho pertinente. O doutor Ilmar foi muito feliz quando ele falou que o Conselho ele tem uma pena que é uma pena definitiva. Só que eu não concordo que seja uma perpétua. Eu acho que é uma pena capital, porque ele mata o médico. E o Brasil não tem pena de morte. O médico não tem chance de ser reintegrado, abre aspas, à sociedade, fecha aspas, na hora que ele recebe esse tipo de pena. E vai realmente de uma pena para aqueles profissionais que até muitas vezes são tecnicamente competentes, mas que cometem algum ilícito ético ou moral, na verdadeira concepção da palavra, e vamos ter que diferenciar um pouquinho o que é ético, o que é moral, e acaba tendo, então, o seu diploma cassado, tendo a sua vida de médico ceifada, quando ele poderia ter chance de ser reabilitado, frequentando determinados cursos, ou prestando serviço à sociedade, ou qualquer outra coisa parecida. Mas doutor, mas em alguns casos, doutor, o senhor acha que a capacidade... mas então a gente não vai acreditar na capacidade de regeneração do ser humano? Tivemos casos aí lá em São Paulo, doutor... como é que é o nome esquisito lá?
Abdelmacis, né? Abdelmacis, acho que é isso, né? E, cara, o cara sedava os pacientes para estuprá-las. Abuso sexual. Então não tem regeneração aí. Nós estamos falando de extremos, né? Mas eu acho que tem pessoas que estão em situações intermediárias. Mas já está no Código de Ética, né? A cassação é para os casos extremos. Não é? Mas poderia ter uma pena intermediária. Mas poderia ter uma pena intermediária. Quando não for caso extremo, é suspensão. Mas 30 dias é pouco a suspensão. Então falta um meio termo. É da suspensão até a cassação. Suspensão até 60 dias. E aí sim, a letra D. uma correção, né? É a letra D, que não existe ainda. Até 60 dias. Não quer dizer que seja obrigatório que seja apenado com 60 dias. Vai até 60. Pode ser 10 dias, 15 dias, dependendo da gravidade. Que é pouco. É pouco. Então precisa um meio termo entre a cassação... Mas isso não é o sistema conciliar que resolve, isso é o Senado, o Congresso. Sim, tem que mudar a legislação. Uma coisa que tem que ficar bem claro é que as cassações que ocorreram não deixaram dúvidas para que tivessem sido... Casos extremos, está certo. Não, mas a questão não são as cassações que ocorreram, são aquelas que mereciam e não ocorreram. Aí é que está a polêmica, né? Aquelas que a sociedade acredita que mereciam e não ocorreram. Aí que está. Mas o Conselho, ele julga aquilo que chega ao seu conhecimento. Nós temos casos lá, são casos concretos, de médicos que desde o início da vida profissional vinham apresentando problemas e que somente depois de 30, 40 anos de exercício é que se constata que tem irregularidade. E vai ver, essas irregularidades iniciaram já na vida muito remota desse colega. Claro, isso é muito comum. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta justamente para falar de outras questões polêmicas, como, por exemplo, o aborto, a relação dos médicos com os laboratórios e muito mais. Até já. O Conversas Cruzadas, esta noite, está discutindo ética médica, que será o tema de um evento que começa nesta sexta-feira, aqui num hotel em Florianópolis. Estamos tratando do Fórum de Ética Médica, amanhã e sábado, aqui na capital, no Hotel Mercury, no Itacurubi. Seguinte, senhores, vamos discutir agora a relação dos médicos com os laboratórios. Onde avançamos, doutor, nessa questão? Primeiro, uma série de limitações foram impostas, não só pelo Conselho Federal de Medicina, quanto pelo novo Código de Ética Médica, como também pela própria Associação da Indústria de Indústria Farmacêutica. Hoje em dia, o patrocínio fica restrito exclusivamente à educação continuada. Só para entender, assim, como patrocínio, seria um laboratório... Patrocinar um curso? É viável o patrocínio de passagem, estadia e inscrição em eventos científicos isentos, ou seja, em que a indústria farmacêutica não controla a programação. Isso seria educação continuada? Educação continuada. Tá. E com uma série de limitações com relação à data de chegada, data de saída, tipo de local, né? Só para entender, assim, para não caracterizar que é uma premiação, que é turismo. Um resort na beira da praia e tal, né? A vedação de acompanhantes. Isso ficou bem claro na nova... Agora, isso vai muito do fórum íntimo de cada um, né? Da ética pessoal, porque não tem como fiscalizar isso aí. Como é que vai fiscalizar? O Conselho não vai fiscalizar. Como é que vai fiscalizar isso aí? Vai muito do padrão de comportamento de cada um, né? Ou vai fiscalizar o Conselho? Não tem como fiscalizar isso aí. O Conselho, ele não só fiscaliza, ele fiscaliza sim, mas o Conselho, o principal papel do Conselho é, como o nome já diz, aconselhar, recomendar que se faça dentro de princípios rigidamente conhecidos, que são os princípios do bem. Mas ainda hoje acontecem congressos médicos patrocinados por laboratórios farmacêuticos em espaços balneários, resorts, enfim,
e com passagem para médicos, com acompanhantes. Isso é fato ainda hoje, né? Mas isso já está vedado, tanto pela Anvisa, né, quanto pelo Conselho Federal de Medicina. Não. Eu acho que nem prêmios mais, né? Assim, delatar esses fatos. Sim. Né? Isso precisa ser investigado. Né? Se isso existe, isso precisa ser... Tá, uma outra questão, o que diz o Código de Ética Médica com relação a... Isso eu imagino que está na cultura do paciente, né? O paciente vai consultar com o médico e tal, doutor Vânio, e aí é o seguinte, o médico vai dizer, não, então o senhor vai tomar 30 dias tal medicamento e tal, aí o médico vai dizer, tem esse medicamento, tem o genérico, não sei o que e tal, aí o paciente vem, doutor, tens uma amostra grátis aí pra gente? Para facilitar, porque pode ser um medicamento caro, o paciente pede isso muitas vezes, né? O médico pode dar amostra grátis? Pode. Se ele tem disponível, né, Sim, pode claro. ceder, ele pode ceder para o paciente. Agora, normalmente que os laboratórios estão entregando uma quantidade de amostra que dá para fazer o tratamento. O que não pode tipo assim, dar 2 comprimidos, e aí o médico toma aqueles 2 Manda comprar o resto. E manda comprar o resto, fica na falta. Isso aí é que não pode. Aí ele acha que com aqueles 2 comprimidos ele vai resolver o problema dele. Às vezes é um antibiótico, ele precisa de continuidade nesse tratamento. Ele faz um subtratamento e no fim ele vai sentir a falta e o problema que aquele subtratamento fez, que aumenta a resistência bacteriana, toda essa situação. Então, aí tem que educar o paciente também, né? Eu acho que o lógico, o tranquilo é que o médico faça a receita dele. Se o paciente não tem condição de comprar, nós temos uma farmácia popular que confere a maioria. Mas ele pede, né, doutor? A maioria pede, não pede? Doutor, não tem uma amostra grátis aí para me ajudar? Essa cultura também já está diminuindo, já está acabando. Está acabando. Primeiro que os laboratórios não são isso, não estão mais fornecendo tanto amostra grátis, né? Muito controlado, né? Muito controlado. Dá para os seus custos, talvez, né? Não me recordo assim que tem aquele volume como antigamente. Tá, tinha, né? E pesquisa? Você vê que em próprio congresso assim já não são mais distribuídos aqueles brindes, as coisinhas que davam antes, já pararam, os próprios laboratórios já pararam. Assim. Pois é, e pessoal, é o seguinte, e pesquisa? Pode aquela coisa de o laboratório financiar um grupo de médicos para uma pesquisa, sendo que o resultado daquela pesquisa é de interesse de um produto, de um complemento, de um suplemento alimentar, enfim. Mas isso tem que ser claro. O resultado da pesquisa, o médico ele tem que informar que foi financiado por tal... Não, hoje a legislação de pesquisa, ela é muito, assim, pesquisa em seres humanos é muito rígida. Né? Antes disso, né, o projeto de pesquisa vai ter que ser aprovado por uma comissão de ética em pesquisa. Aqui a Universidade Federal tem uma e quando são medicamentos que ainda não estão liberados no Brasil, eles precisam ser aprovados pela CONEP em Brasília. E quando se avalia isso, se avalia realmente os riscos que a pesquisa vai trazer para os pacientes, os eventuais benefícios que a pesquisa vai trazer para o paciente. É obrigatório um termo escrito em que o paciente é informado de uma maneira que ele compreenda, né, os riscos, os benefícios e naquilo que ele está se envolvendo. E tudo isso tem que ser gratuito. Gratuito. Agora o seguinte, doutor, pode acontecer, não sei se acontece, uma multinacional que produz um suplemento alimentar, um medicamento específico, financiar uma pesquisa sem a devida metodologia adequada, baseada em evidências científicas, pesquisa baseada em evidência científica, com metodologia clara, e que aplica justamente essa pesquisa, entre aspas, onde vai resultar naquele diagnóstico, né, naquela resposta, naquela conclusão que o financiador espera? Hoje em dia, assim, a análise das comissões de ética em pesquisa é muito aprofundada no que diz respeito à metodologia, né? E assim, nenhuma pesquisa vai ser publicada se não tiver essa autorização prévia de uma comissão de ética em pesquisa. Então não existe interesse da indústria em fazer uma pesquisa não autorizada,
porque depois ela não vai poder fazer nada com isso. Não vai poder publicar, ela não vai poder divulgar isso. Não, mas de repente não, o que eu quero dizer é o seguinte, não vai poder publicar numa publicação científica, séria, respeitada, mas de repente num comercial de televisão, pesquisa aponta que não sei que tal medicamento melhora... Mas isso vai ser público, né? E essa legislação é legislação. Isso tem acontecido? Esse tipo de pesquisa tem acontecido? Não. A única pesquisa que não passa por comissão de ética é pesquisa eleitoral. Todas as outras pesquisas em seres humanos, elas passam por pesquisa de ética. Deveriam passar. As pesquisas da antropologia, as pesquisas da pedagogia, as pesquisas da medicina, da farmácia, todas passam pelas comissões de ética. Renato, a sociedade mudou. Essa é a realidade. O novo Código de Ética veio em função dessa mudança da sociedade. Os meios de comunicações mudaram. Hoje nós temos as mídias da computação, onde a notícia se divulga muito rapidamente. Né? Os comitês de ética em pesquisa que tem nas grandes universidades, e que elas mantêm esses comitês de éticas, são muito rigorosos. Eu não vejo hoje no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, a condição de um laboratório fazer uma determinada pesquisa sem passar por toda essa qualificação, por toda uma investigação metodológica e, mais ainda, ter controle da pesquisa durante a pesquisa. Porque se tu estás comparando dois produtos, um braço compara um produto com outro braço, compara outro produto, e tu vê que no meio da pesquisa, que aquele produto que está sendo comparado, ele está causando problema, aquele braço tem que ser interrompido. Então, olha, eu acho muito difícil, eu não acredito que no Brasil hoje nós tenhamos esse tipo de ação, dentro de toda essa condição que a população também tem. Pessoal, queria mudar de assunto aqui para falar da polêmica em torno dos pacientes em estado terminal. Qual é a lição que fica do episódio ainda em julgamento do Paraná e como é que a gente está lidando com essa questão em Santa Catarina? Hoje nós enfrentamos o problema da falta de leitos hospitalares. Temos aí o caso do Hospital Infantil João de Guzmão, que é um negócio lamentável, né? O hospital foi inaugurado com 8 salas cirúrgicas, hoje tem 2 salas cirúrgicas, falta gente para trabalhar, espaço tem, falta gente, basicamente é isso, né? Falta, o médico muitas vezes está ali pronto para operar e não tem equipe, não tem material cirúrgico na hora, aquela coisa toda. Conheço vários relatos aqui, o mesmo médico consegue na clínica ter uma produtividade muito maior pela eficiência na gestão do que no hospital. Ele está lá e não consegue operar, essa é a realidade dos senhores, né? Não consegue operar porque não tem leito, equipamento, não sei mais o que e tal. Como é que os senhores estão lidando com essa questão? Como é que se lida com essa questão em Santa Catarina? Qual é a lição que fica do episódio do Paraná? De Curitiba. Sim. Em Curitiba, né? Todos aqui trabalhamos com esse tipo de paciente, né? Paciente terminal. O próprio Vânio trabalhava em UTI, a gente trabalha com doentes graves, terminais às vezes, o doutor Ilmar trabalha com neurologia, o Tanaro talvez com mais anestesiologia ainda não chega perto, né? Mas de qualquer maneira, a gente, aqui no estado, o que se fez lá em Curitiba, o que se passou em Curitiba, talvez todas as UTIs em algum outro momento tenha passado um segmento de paciente que faleceu e que eventualmente poderia suscitar dúvidas naquilo, né? Às vezes por falta de vaga, às vezes por falta de aparelhos, né? Mas isso a gente procura cada vez melhorar essa situação. É claro que é lastimável se aquilo tudo é verdade em Curitiba, né? Tem que ser provado, tem que ser documentado, claro. Né? Mas na realidade que fica é que nós procuramos, e está muito melhor do que alguns anos atrás, com certeza, né? Os pacientes não querem mais morrer em casa, querem morrer em hospital. Esse é um problema. Os pacientes, as famílias querem levar para o hospital. E dentro do hospital, querem levar para uma UTI. Isso é uma coisa muito séria, o médico tentar convencer que aquilo é o momento da morte, que está chegando o final, é muito difícil. É muito complicado. Muito complicado. A gente sente a família, a gente conversa com a família, e tem momentos que não tem outro, a não ser levar para uma UTI e lá dar um tratamento
digno, né? Humano. Da semana, dentro do hospital universitário, nós tivemos uma moça com câncer terminal de vias biliares que ficou 4, 5 dias lá, e nós, junto com a família, dizendo, e a família aceitou plenamente aquilo que a maioria acontece. Né? Caso irreversível, né? Irreversível. Mas é uma situação em que a cultura brasileira ainda não aceita, né? Não aceita. O gerente falou, realmente, eu trabalhei em UTI durante muito tempo, né? E eu posso dizer uma coisa para vocês, a população de Santa Catarina pode ficar muito tranquila, muito consciente e muito serena. Não existe nenhum caso de morte que seja apressada dentro das unidades de terapia intensiva do nosso estado. Eu conheço todas de Florianópolis, conheço algumas de Blumenau, Joinville, que são uma das maiores cidades. Não existe nenhum médico, nenhum procedimento, nenhuma atitude, nenhum protocolo em que se apresse morte de paciente algum, mesmo em estado terminal. Nos hospitais, o que é que a gente procura fazer? Procura dar o maior conforto possível, tirar a dor e confortar a família, quando muito. Às vezes, o médico não consegue curar. Não consegue curar por quê? Porque é uma doença que não vai ter cura, ela vai seguir o seu curso normal. Mas o médico pode estar do lado do paciente, pode estar do lado da família, pode segurar na mão do paciente, conversar com ele e dizer para ele, olha, tua situação está difícil, mas eu vou ficar aqui do teu lado. Esse aí é o nosso comportamento, e assim que o médico em Santa Catarina atua, você pode ficar muito tranquilo, muito sereno. E se o que anunciaram de lá do Paraná é verdade, a gente não tem acesso a toda essa informação, aqui isso não acontece. Pode... Senhores, o seguinte, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu gostaria de saber a opinião dos senhores a respeito do aborto. Nós tivemos aí recentemente a opinião do catarinense, Dr. Roberto Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, se mostrando favorável ao direito da mulher interromper a gravidez até a 12ª semana de gestação. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco iremos discutir este assunto. Até já. O Conversas Cruzadas hoje está discutindo ética médica. Um fórum para discutir este assunto inicia amanhã aqui em Florianópolis, amanhã e sábado, no Hotel Mercury. O senhor gostaria de retomar o tema tratamento, encaminhamento dos pacientes terminais? E isso é um dos temas do fórum, né? Praticamente o sábado de manhã vai se envolver com esse tema. E assim, o que cada vez mais se tem tentado fazer do ponto de vista de limitação, né, de tratamentos, é respeitar a vontade do paciente, né? Eu acho que nós, enquanto médicos, e a sociedade brasileira também tem que começar a falar, as famílias têm que começar a falar sobre a morte, né? Não se fala sobre isso, né? Não se fala. Não se fala. E as pessoas transmitirem para os seus filhos ou transmitirem para os seus médicos os valores que têm, né, sobre eventuais limitações. Porque é só isso, não se pode usar como argumento limitação de vaga de UTI, essas coisas, isso não é argumento para isso. Sim. O único argumento que vale é a vontade, né, da pessoa, como que ela gostaria ou não gostaria de falecer. Agora, o seguinte, nós conhecemos a situação tanto da rede privada, porque a falta de leitos é realidade da rede privada também, né? A realidade também da falta da rede privada, para operar, para se internar, rede privada também. Essa precariedade ou essa dificuldade pode comprometer a decisão do médico, ética ou aética, o médico sob pressão, o médico sob estresse, o médico sem condições, pressionado, enfim, estressado, sem estrutura de trabalho. Isso aí pode tornar a atitude do médico mais ou menos ética em função do ambiente. O ambiente interfere, a atmosfera, o ambiente, as condições de trabalho. Se tu estás falando em termos de tomada de decisão, o médico toma decisão toda hora, todo minuto. Todo momento ele está tomando decisão. E é lógico que o ambiente interfere.
Se tu estás numa emergência atendendo e aparece na telinha do computador mais 5, 6 fichas para atender, tu sabes que tu vais ter que atender aquelas pessoas que estão esperando. Está sozinho no plantão. Está sozinho, ou mesmo com um colega que também está tocando. SAMU chegando. SAMU, gente no corredor. Exatamente. Então isso aí pode interferir na decisão, não ética, mas ele pode tomar uma decisão errada ou uma decisão não adequada para aquele momento, naquele minuto, em relação àquele paciente, né? Em função do estresse e do momento que ele está passando. Sem dúvida. Como acontece em qualquer posição da vida da gente. Sem dúvida. Mas não que isso aí ele vá cometer uma falta ética, que ele vá cometer um ato ilícito, mas um ele ato fica ilegal. mais vulnerável. Né? Ele fica mais vulnerável. E essa aí é a grande preocupação do Sindicato dos Médicos. Claro. Nós zelamos pelo correto andamento do trabalho do médico e pela saúde do médico. Agora é o seguinte, vamos falar do lado da sociedade, do ponto de vista da sociedade. O cidadão, de repente eu estou precisando de fazer determinada cirurgia, algum procedimento médico, eu quero saber se determinado médico tem algum processo contra ele, tem algum tipo de condenação. Eu posso ligar para o conselho, não sei se esse serviço ele é possível, está dentro da norma, da lei. Se for como se fosse um PROCON da vida. Eu vou ligar para o conselho para saber, vem cá, tem algum processo contra o médico e tal? Se esse processo for um processo assim, não público, não vai saber. Se for A e B. Sim. Agora, se for um público, até 5 anos tem acesso. O que se procura, Renato Igor, é que o paciente, ele escolha médicos que tenham habilitação para fazer aquilo que ele está necessitando que seja feito. Dependendo da doença, ele procure um médico que seja... neurologista. Isso aí, no site do Conselho, existe facilmente isso aí. O Conselho Regional de Medicina tem um site, tem um site onde qualquer pessoa pode acessar e vai na busca com o nome do profissional. Ele vai saber se aquele profissional tem registro na nossa jurisdição, se aquele profissional tem também registro da especialidade. E isso aí é uma coisa pública. Sim, não, tudo bem, isso é habilitação. Então isso é habilitação. Isso aí é uma forma já de saber... Mas será que é suficiente? Isso é habilitação. Agora quanto... É saber se ele é aquilo que ele está dizendo que é. Sim, né? Sim. Agora, quanto a vida dele dentro da profissão médica, em termos de apenações que ele tenha tido, como foi falado A já, e B, não. A não ser se forem apenações públicas. Ou não, essas que se publicam. Eu acho assim... Censura pública... Suspensão pública, né? Ou cassação. Cassação não tem mais. Mas eu posso ligar para o conselho e vou me informar isso? Censuras públicas, sim. Se nesses casos, uma apenação pública, não tem, por que não ser pública? Assim, quais são as infrações que levam à apenação pública? Né? Porque, assim, às vezes se pergunta assim, tem algum processo no conselho? Tem apenações, por exemplo, porque o conselho solicitou um documento para o médico não respondeu ao conselho, ele vai receber um processo e vai ganhar um A ou um B, né, por uma questão eminentemente administrativa. O que leva à cassação? O que leva à cassação são, assim, infrações graves, né? Infrações que envolvam pacientes. Quais são as infrações graves? Estupro, abuso. Estupro abuso. Não leva à cassação, estupro leva à cadeia. Né? Então, assim, né? Mas assim, imperícia flagrante e repetida, né? Abuso sexual, abortamento, né? São todas situações que habitualmente levam à cassação. Mas assim, para as penas públicas, a maioria das questões envolvendo pacientes, envolvendo situações, porque de que adianta? Nós precisamos avisar a sociedade, né, de que na lida com os pacientes, esse médico, uma vez ou outra, não agiu corretamente. Então, a maioria dessas situações tem penas públicas, né? As penas A e B, elas ficam restritas para problemas administrativos, a letra está feia, né? Ninguém vai caçar alguém porque a letra é feia, embora a letra do médico não deva ser feia. Né? Então, mas, não fiquem pensando que a A e B é por uma situação grave. Não, A e B é para problemas administrativos.
a maioria das situações que envolvem pacientes, as penas são públicas. Outra coisa, Renato, é que quando o médico ele apresenta indícios de irregularidade no trabalho e que se toma conhecimento disso, também dependendo do caso, às vezes a causa é uma causa de problema de integridade física do médico também. Isso acontece. Problemas de distúrbio psiquiátrico, por exemplo. Sim. Drogadição, isso aí existe, como claro, em toda a sociedade. Claro. Sim, claro. E quando se toma conhecimento disso, existem não processos ético-profissionais, mas procedimentos administrativos. Nós temos colegas que estão em controle, sob controle nosso, periodicamente, para continuar fazendo a medicina com algumas restrições. Sim, entendi. Isso aí é uma função nossa, protegendo a sociedade desse problema também. O seguinte, senhores, o presidente do Conselho Federal de Medicina, nosso amigo, médico cardiologista catarinense, Dr. Roberto Dávila, ele, em entrevista até em Jornal de Circulação Nacional, disse que é favorável ao direito da mulher interromper a gravidez até a 12ª semana de gestação. A questão do aborto aí envolve valores, crenças religiosas e por aí vai. É um tema do fórum. Será debatido este assunto, né? Nessa sexta-feira, às 2h30 da tarde. Previsto 240 médicos lá, não é, doutor? Agora, para esclarecer, essa pauta do fórum, ela foi elaborada já no ano de 2012, no ano passado. Não é uma pauta de oportunidade por esse problema. Mas está na ordem do dia há 20 anos. Foi uma coincidência esse fato que foi citado agora, não é? Mas eu, inclusive, estive presente no último encontro nacional dos conselhos, onde não foi discutido, foi feita uma mesa redonda, onde tiveram lá palestrantes da área da justiça, uma palestrante visando o lado feminino, uma pesquisadora de São Paulo, e um religioso. Padre, não? Sim. Um religioso. E aí? Que é presidente da Sociedade de Bioética de São Paulo. E depois desse debate foi feita uma enquete onde alguns conselhos se manifestaram favoráveis, não foram todos. O nosso conselho, eu quero deixar bem claro isso, o nosso conselho, como o assunto não foi discutido em sessão plenária e o Conselho Regional de Medicina não apresenta parecer, a não ser que tenha passado em sessão plenária, funciona sob forma de colegiado, a minha opinião não é a opinião do Conselho, após ela ter sido apreciada e aprovada, é uma posição nossa. Mas como não foi discutido esse assunto a nível regional em Santa Catarina, o Conselho Regional de Medicina do nosso estado, em reunião com 4 elementos que estavam presentes da diretoria naquele evento em Belém do Pará, se manifestou pela abstenção, porque o assunto não tinha sido ainda discutido aqui na nossa região. Então, o nosso voto foi pela abstenção. O que o conselheiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, talvez não tenha tido felicidade na expressão, é que nessa enquete houve realmente uma tendência a essa tese de que as sugestões apresentadas para a inclusão no Código Penal de algumas situações que ainda não são previstas fossem incluídas. Mas o nosso conselho, em particular, não tomou nenhuma decisão nem favorável nem contrária a essa causa. Senhores, nós vamos para mais um intervalo. Em instantes estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo ética médica. Amanhã e sábado, um evento que discute ética médica, fórum de ética médica, num hotel aqui em Florianópolis. Vamos ver o que o pessoal em casa aí tem para nos falar. O Fred Brum,
por que não discutir também a questão da laqueadura? Famílias que não têm condições de criar filhos deveriam ter direito à laqueadura pelo SUS. O que diz a norma? O que diz a lei brasileira? Mas tem sim. Tem direito sim. Você só não leu ali muitos filhos. Sim. Realmente a laqueadura é prevista pelo SUS para aquelas pacientes. A laqueadura é um termo que não existe, né? A ligação das trompas seria mais certo. É previsto para aquelas pacientes que têm 26 anos ou mais, 2 filhos ou mais. E na prática médica, a gente se depara com muitas pacientes que por um motivo ou outro conseguiram fazer essa laqueação tubária antes dessa idade e às vezes elas se separam do marido ou por um problema que elas têm na vida delas, elas vêm a perder um ou os 2 filhos que elas têm num acidente, numa coisa, vão casar novamente e querem ter filho com outro marido e não conseguem. Ou querem repor uma outra criança no lugar daquele filho que ela perdeu num acidente, numa doença, e também não conseguem. Então essa lei ela foi sábia. Ela é sábia. Eu acho que as mulheres existem outros métodos anticoncepcionais bem efetivos quanto à laqueadura, que pode ser usado nesse intervalo de tempo para também que ela possa pensar um pouquinho, né? Lembrando, e o Mar lembrou muito bem, que durante a gestação a mulher não pode fazer a laqueadura. Isso é por lei. Ela tem uma alteração da sensibilidade, ela fica muito mais sensível e ela pode tomar uma decisão que mais tarde ela vai se arrepender. Pois é. Agora, quando a mulher, então, 24 anos, 2 filhos, madura, não é madura o suficiente? 24 anos, 6 filhos, não. Ela não pode fazer, a lei não permite. 24 anos, 6 filhos não pode fazer? Não pode fazer, ela tem que ter 26 anos. Mas ela pode botar um dispositivo intrauterino, ela pode botar... existe uma série... O SUS oferece? Oferece tudo. Inclusive, para ela fazer a laqueação tubária, ela tem que ser orientada sobre os métodos anticoncepcionais reversíveis e alternativos. Mais uma coisa, Renato Igor. Não existe nenhum método anticoncepcional que seja 100% nem a laqueação tubária. Sim. Ela pode ter ainda a possibilidade de engravidar depois de 10 anos, etc. Tal, e ser previsto em literatura. Doutor Vilmar, inscrições abertas ainda para o evento que começa amanhã? É casa cheia, não é? Mas, de qualquer maneira, nesse hotel que foi citado, que fica o Hotel Mercury, Itacorubi, né? Nós temos já bastantes inscritos, mais de 200, mas é claro que de manhã à tarde nem todos vão participar no mesmo horário, né? Mas esperamos que médicos aqui da região possam, então, ir nesse fórum. Esse é o 6º fórum e cada vez, os temas são cada vez melhores. Sim. Tem um tema aí que é a parte da justiça e a medicina. A perícia interessa muito a gente, sabe? Sim. Que o médico hoje está ficando assim... Está faltando médico na emergência. Às vezes não sabe por que esse médico não quer mais atender na emergência. Será que é pela formação? Não, gente muito bem formada, mas com medo de atender na emergência, porque a agressividade do outro lado, a própria justiça que dá total apoio, às vezes não muito esclarecido nos atendimentos. Então o médico começa a ficar com medo de atender na emergência. Esse é o assunto de amanhã. Sim. Ok. Tá. Senhores, muito obrigado pela presença de todos esta noite aqui conosco. Um ótimo evento para todos. Estaremos de volta amanhã. Conversas cruzadas. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau.